Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta webinar, na qual vamos tratar sobre um tema muito interessante, que é cargas perigosas, ok? Antes de iniciarmos, eu solicito a todos que desliguem os seus microfones para que não ocorra nenhuma interferência, tanto no desenvolvimento aqui da webinar, como também no seu aproveitamento. E se por um acaso você precisar aí sair um pouquinho aqui da sala, pelo menos você não interrompe a locução dos palestrantes e também o aproveitamento por parte de todos os que estão assistindo. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a Ana Walcher, diretora executiva do Sindicomes ACTC, e abro aqui essa casa neste momento para trazer esse tema que é muito importante e que muitas das vezes as pessoas elas fogem pelos termos técnicos, algumas colocações, muitas das vezes por falta de experiência, mas a gente vem aqui trazer esse bate-papo muito descontraído para que você venha absorver cada vez mais sobre o tema, que quando a gente fala de cargas perigosas, são quaisquer tipos de carga, sendo elas explosivas, gases comprimidos, liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, venenosas, infecciosas, radioativas, corrosivas ou poluentes, que possuem, claro, uma representação de risco aos trabalhadores, às instalações físicas e ao meio ambiente em geral. Hoje, quem compõe a mesa como palestrante é a nossa amiga, a nossa colega Andréia Menezes, que tem mais de 10 anos de experiência e um know-how em cargas perigosas e que vem aqui conosco compartilhar essa mesa nesta webinar. Andréia, seja muito bem-vinda. Fale um pouquinho de você antes da gente começar aqui com o nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Essa coisa do online, ao vivo, deixa a gente um pouco nervoso, né? Enfim, mas é importante, né, o tema, e como a Ana mesmo veio apresentando, a experiência assim, de mais de 10 anos com cargas, em geral, né? Venho de vendas, a parte operacional, então isso trouxe uma experiência vivenciada na operação de cargas do aeroporto de Guarulhos, né? Na verdade, é um pouco mais de 10 anos, com cargas perigosas são 10 anos e antes um pouquinho mais o lado do transporte rodoviário, o lado ali da parte da Receita Federal, da aduana. Então, foi uma área que eu gostei muito, né? Em companhias como a Alitalia, a Qatar, companhias europeias, que a gente vai pegando um pouquinho da cultura de cada um. E isso trouxe aí um conhecimento e que a CrossAce me deu um espaço para que eu aplicasse esse conhecimento operacional. E hoje eu sou instrutora, já tem mais de 5 anos aqui dedicada à parte de treinamentos, né, para passar um pouco dessa experiência, porque no que realmente a carga é recusada no aeroporto, né? Então, isso contribuiu aí para o meu crescimento, tanto profissional e pessoal também, essa vivência e convivência com pessoas, expedidores, agentes de cargas, operadores aéreos, pessoal de check-in, pilotos. Então, você vai e você só tem a aprender quando você junta esse público e você faz parte da aviação, né? Porque a aviação é assim, a gente se incomoda com tudo e com todo mundo e não tem como não ser com a gente, né? Então, é muito gratificante, né? E eu espero contribuir aí com o tema, né, juntamente com vocês, com as questões, com todo o pessoal aí que está assistindo. Obrigada aí pela participação. Imagina, a gente que agradece. E antes da gente começar aí com as perguntas, eu quero agradecer a todos que estão presentes. Tivemos aí 138 pessoas inscritas para assistir essa webinar. Eu sei que na correria aí, devido, né, tempo, dia a dia, tudo,
Estamos aí com bastante amigos, colegas aí de área de trabalho que estão aqui conectados. Então, antes de começarmos aí com esse bate-papo, eu quero agradecer a presença de todos que estão entrando, de todos que vão entrar, tá? Durante essa webinar, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Tomem nota que no finalzinho nós vamos ter mais aí informações de surpresa para vocês, tá? O Sindicomes ACTC, ele tem por obrigação e preocupação de trazer o melhor para os associados, para as entidades e para os demais que nos procuram todos os dias para tirar dúvidas, para sanar aí as suas dores dentro das áreas que nós atendemos, e a gente tem estado muito satisfeito com vocês que têm nos procurado diariamente. Então, vamos começar aí falando um pouco sobre cargas perigosas. E sabe o que me chama bastante atenção, Andréia? Às vezes as pessoas ficam com certo medo, né, da regulamentação do transporte. E eu gostaria até de colocar aí para todos os telespectadores a questão da regulamentação do transporte aéreo junto aos agentes de carga e aos seus clientes, que o nosso maior número de pessoas que nós temos aqui neste momento é exatamente este público, sobre o artigo perigoso e de que maneira que ela pode se tornar fácil, rápida, assim, para se pensar em alguma situação. Compartilha aí com a gente, Andréia, você que está aí no dia a dia. Pois não. Você saber o que é perigoso, você ter aquela definição oficial da ONU, aquela definição que está lá no IATA, que está na ANAC, é uma coisa técnica que todos os profissionais da aviação que começam a trabalhar na área, eles já identificam de prontidão. Só que quem está começando ou quem está lá, às vezes não raciocina de uma maneira rápida, né? Então, quando você pensar o que é perigoso, você tem que associar exemplos, né? De repente, o agente de carga recebe uma carga que é um líquido, tá? Ele tem que pensar o que pode ser esse líquido. Esse líquido pode ser um inflamável, né? Eu tenho exemplos de inflamável, eu tenho álcool, gasolina, né? Pode ser um corrosivo, né? Um ácido, né? Pode ser um oxidante na forma líquida. Então, ele tem que pensar dessa maneira. Para que serve esse produto? É para limpar alguma coisa? É para limpar uma máquina? É para fazer como combustível? Né? Então, ele começa a associar. Eu vou transportar um artigo de show de uma banda famosa, então eu posso pensar nos artigos pirotécnicos, né? O que a gente vê num show? Né? Artigos de pirotecnia, então pode ter explosivos. Então, você tem que ir por esse caminho para você saber o que é perigoso. Depois, você vai pegar aquela identificação oficial, que é o número de UN, e proceder com o conhecimento do embarque, estudando aquele embarque, né? Mas a primeira coisa para pensar é no teu produto, né? Primeiro você tem uma carga geral. Ok, tá lá uma carga geral, o cliente fala, não é perigoso. O que é perigoso, né? Às vezes as pessoas confundem, porque quando você não está no lado do ar, que eu falo no lado da aviação, quando você fala em será que não é perigoso? A pessoa imagina uma ameaça, ela imagina do lado, você andar sozinho na rua é perigoso, né? O perigoso que a gente fala no transporte aéreo está relacionado às 9 classes de perigo, então você associa esses exemplos para pensar rápido que propriedade que pode ter esse artigo perigoso, que está ali para você destrinchar esse embarque, né? E aí você começa a pesquisa. Se tem um número de UN, daí você vai ter como saber se vai no passageiro, se vai no cargueiro, ou se de repente nem pode ir por via aérea. Então, a maneira mais rápida de você pensar no que é perigoso, para ficar fácil, e obviamente que não tem como você não fazer o treinamento. Porque o treinamento ele vai te habilitar a você consultar o produto, a você identificar, escolher a aeronave correta, escolher a embalagem, né? Esse processo que o agente de carga às vezes pega pronto do cliente, exige ali um conhecimento de você verificar aquela caixa e olha, aqui realmente essa caixa está durável. Você tem que pensar que esse produto, a gente fala muito da segurança da aviação, a segurança operacional.
Mas tem uma coisa que envolve o agente de carga, que é essa logística, que é segurar o produto, é o transporte. Então, a gente tem que pensar no que está ali dentro. O que está ali dentro está seguro realmente? Né? Imagina você, agora eu vou falar em parábolas, eu uso muito nos meus treinamentos, né? Você compra uma garrafinha de água no supermercado, aí você abre aquela água e toma aquela água. Aí você coloca na sua bolsa sem fechar adequadamente. O que vai acontecer? Vai molhar seus documentos, vai molhar o dinheiro, né? Então, quando você fala isso, uma coisa comum. Com a carga é a mesma coisa. Adianta o cliente receber aquilo tudo estourado no destino final? Não adianta. Então, esse pensamento, né, ele tem que vir com essa logística do agente de carga e orientar esse cliente. Não só de ganhar a carga, porque são vários bids, né? Então, tem um bid, aí ele contacta todos eles são concorrentes e, ao mesmo tempo, se tornam parceiros em alguns aspectos dentro do aeroporto. Às vezes tem um despachante que presta serviço para vários agentes de carga. Então, ele também é um filtro. Então, quando o cliente peca na embalagem, peca na declaração, é obrigação do agente de carga que está envolvido o nome dele ali no contrato de transporte aéreo. Então, quando você fala se é perigoso e você faz esse pré-booking de investigar, de ter o treinamento adequado, você consegue saber desenvolver melhor dentro dessa área, né? Então, eu costumo colocar dessa forma. Entendi. Poxa, bacana, né? Essa colocação e esse exemplo, por mais que ele é um exemplo bem simplório, né? Mas é você parar para analisar, opa, como é que eu estou colocando essa carga? Realmente ela está condicionada da forma correta? Olha o produto que eu estou acondicionando e o tempo que ele vai levar de trânsito. E muitas das vezes as pessoas se esquecem, que nem, por exemplo, eu estou contratando um frete aéreo e desse frete eu vou ter, por exemplo, 3 escalas. E nessas 3 escalas ele vai ser removido, ele não vai ficar ali no pátio, ele vai ser removido, vai ficar ali 2 dias para depois vir, né, entrar na próxima aeronave, então ele vai ter várias remoções. E muitas das vezes esse cuidado, né, com esse produto e o que ele vai impactar lá na frente, ele vai causar algo que eu não vou conseguir reverter. Qual foi o produto que causou todo esse estrago? Né, ao produto e aos demais que estão dentro daquela aeronave, dentro daquele equipamento que está sendo colocado. Então, realmente, a gente tem que se preocupar e muito com isso, não é, Andréia? São esses cuidados que as pessoas não têm. Correto. E quando você fala, Ana, por exemplo, isso de uma carga normal já é uma preocupação e um transtorno para o cliente. Em se tratando de carga perigosa, a gente vai envolver a segurança da aviação. Né? Aí, quando você envolve a segurança, você imagina que a imagem de uma companhia aérea, a imagem de um país, ela pode ser afetada economicamente com acidente. Imagina se esse acidente foi causado, mesmo que por uma ignorância, que é a falta de conhecimento, por você, o seu nome da tua empresa exposto, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Então, quando o profissional ele age com responsabilidade, que ele tem o treinamento adequado para poder embalar corretamente, o agente de carga fazer o filtro, que é o papel de verificar se aquele cliente acomodou, colocou as etiquetas antes de oferecer ao operador aéreo, isso aí é um passo que é fundamental para a pessoa se destacar, né, dentro desse transporte. Não ter medo. Então, assim, como você tirar esse medo? Não tem outra forma que não seja o treinamento e o conhecimento da regulamentação, né? E isso é uma coisa que é obrigatória, tanto pela ANAC, quanto pelo ICAO, quanto a IATA, todos os órgãos que vocês consultarem, vocês vão ver a obrigação da consulta ao regulamento do treinamento. Quando se trata do transporte aéreo, que é o modo mais restritivo, não pode ter dúvida. Né? Uma dúvida ela pode ser fatal. Né? Eu viajo de avião, eu me preocupo comigo, mas eu me preocupo com aquelas pessoas, eu me preocupo com a empresa, com os negócios. Né? Então, a imagem de uma empresa, de um país afetado por um acidente, já pensou? Segurança operacional não funciona
no aeroporto de Guarulhos ou de Viracopos, porque as pessoas que trabalham naquele aeroporto não cumprem com a regulamentação do transporte aéreo. Ia ser, assim, algo catastrófico. E o nosso setor, ele precisa movimentar, né? A gente tem que movimentar o setor de uma maneira que volte, né, como era antes, e isso não pode falhar. Sim, isso é verdade. Nossa, são vários tópicos aí que as pessoas têm que se atentar e se atentar mesmo, e tem que seguir o checklist. Se você burla uma etapa, você prejudica toda a cadeia sua e a cadeia dos demais que está envolvido na operação direta e indiretamente, né, Andréia? É o efeito dominó, né? Se falha um ali, todo mundo, você, como agente de carga, você pode ser a última barreira, né? O operador, a última barreira, aquele funcionário da rampa que está ali naquele procedimento final de carregamento, ele pode ver uma situação. Por isso a exigência de todo mundo está interligado e treinado, né? No aeroporto, eu aprendi uma coisa com os árabes que era muito interessante, que eles falavam assim, né? Se você vê alguma coisa, você diz alguma coisa. Né? Não tem essa de não é comigo. Então, assim, eu vi uma situação irregular, um pallet que está com a rede frouxa, que pode afetar a segurança daquela aeronave, né? Uma carga mal paletizada, que afeta a segurança também, né? O lock que não foi colocado. É todo um procedimento. Com a carga perigosa, por que ela, nesse caso, além de ser um risco e ter todo esse checklist, ela é mais cara? Né? A carga perigosa, ela é rastreada todo o tempo, Ana. Então, assim, a gente paga uma taxa a mais pelo artigo perigoso e não é à toa. O profissional chega no aeroporto, o administrador do aeroporto recepciona, envia para o local adequado. O profissional de aceitação da companhia aérea, depois que o agente de carga entrega toda a documentação, com a Shipper Declaration, com os certificados de conformidade da embalagem, ele vai fazer toda aquela consulta no DGR. Depois que ele faz aquela consulta, começa o processo de checklist documental. Aí ele vai até a carga, faz o checklist da carga. Depois puxa a carga é removida da carga, do local onde ela estava até a área de paralisação. Essa carga vai ser paletizada com os procedimentos de segregação ali daquele operador ali que faz a paralisação, com todo o procedimento de amarração, de verificação, novamente, para ver se não tem avaria, se não tem vazamento. Coloca-se uma tag identificando aquele pallet com carga perigosa, faz um procedimento que se chama NOTOC, que é o comandante, que vai para o DOV, ou seja, a carga é rastreada, é informado o local que ela é carregada, que é o equipamento, é informada a posição da aeronave que ela vai, chega na aeronave, ela é novamente vistoriada e tem que estar assinada, tudo em conformidade, e ela chegou no destino final, descarregou. Se não tiver trânsito, dá para dar uma pequena respirada até entregar para o cliente. Agora, se tiver trânsito, o processo continua, né? E aí tem uma coisa, o checklist que é feito em trânsito, ele confere tudo novamente. Se por acaso faltar alguma coisa, o operador aqui na origem tem que proceder com a correção. E aí não tem como falar assim, mas o cliente vai e fala assim, passou, mas você aceitou aqui, você validou o errado, tem que validar com certo, porque você já aceitou, não existe isso, né? Ele tem que fazer o procedimento, tem que cumprir, se não pode retornar a carga se estiver errada, alguém tem que corrigir no trânsito. Então, isso é feito todo o tempo, né? Então, você tem que quando aceita uma carga perigosa, envolve todos esses custos, né? Não tem como fazer diferente. É treinamento, é embalagem, é todo esse checklist, é todo esse rastreamento, é uma carga especial, tem prioridade no voo, né? Tem que verificar se não teve nenhuma alteração, ela é consultada, deixa 24 horas ela lá para ver se não vai reagir, se não vai acontecer nada. Então, é muito processo. Sim, bastante passo a passo, né? Não pode, não. Ô Andréia, me diz uma coisa. Hoje, o maior problema
com relação às cargas, né? A gente tem a questão de cargas não declaradas, também tem a questão das cargas ocultas. Qual é a diferença do DG oculto e o DG não declarado? Então, esse é um problema que a gente tem hoje na aviação. Pela negligência, que é acompanhada ou pela falta de conhecimento, que é a ignorância, ou a má-fé, tá? Então, são 2 pontos. Uma carga que não foi declarada corretamente. O que acontece? Ela vai estar sem as etiquetas, vai estar sem a shipper declaration, mas lá na invoice, no packlist, está escrito lá que é álcool, que é bateria. E aí, ela não foi declarada, mas ela não está ocultada. Então, ali, lógico que o operador vai recusar daquela forma, mas ela oculta é o maior problema, porque quando oculta, aí existe uma má-fé. Se está lá no packlist que só tem porca, parafuso, painel, e não está escrito que tem resinas, que não tem outro tipo de material perigoso, por exemplo, estou citando um caso que eu já peguei no aeroporto de um cliente, não posso aqui citar nem a companhia aérea nem o cliente, mas ele registrou no packing list e ali ele colocou somente as peças. Quando foi passar no raio-x, nós vimos latas, galões, e aí nós questionamos o agente de carga, que não tinha visto a carga, mas confiou fielmente no cliente dele. E falou, não, meu cliente disse que não tem carga perigosa. Olha, a gente viu o líquido, o pessoal do raio-x, então a gente tem que chamar a Receita Federal. Ah, pode chamar. O maior erro que ele cometeu de colocar a mão no fogo ali naquela situação. Porque quando a gente abriu, tinha resinas, tinha um produto que tinha uma caveirinha assim, que estava escrito assim, ao inalar, assim, a proibida venda para menores de 18 anos. Esse produto, ao ser inalado, pode causar morte. Nossa. E aí, quando você descobre uma situação dessa, o que a gente tem que fazer? O app, que é uma notificação de ocorrência com as fotos, com a WB, enviar para a ANAC. É o procedimento. Isso é o correto, porque poderia ter acontecido alguma coisa. Nessa situação, as autoridades tomam providência. Aí a gente já não faz mais nada, deixa com eles. O procedimento que eles prosseguem é a verificação dessa pessoa, se ela tem treinamento, exige o certificado, cobra uma multa. Então, vai doer no bolso aquele processo que ele não fez lá atrás. Agora, Ana, se acontecer realmente uma injúria, ali um acidente com um funcionário que estava manuseando, ou mesmo um dano na propriedade, que é o equipamento da aeronave, ou na própria aeronave, e de repente até mesmo um acidente aéreo por conta daquele item, aí né? Ele pode ser preso, ele pode entrar também com um embargo, sei lá por quantos anos que não pode mandar carga a uma empresa jurídica, né? Então, dependendo da gravidade, não precisa nem acontecer um acidente, ele já entra numa blacklist da companhia aérea. Nós temos uma blacklist de clientes que são negligentes. Esses clientes não conseguem embarcar, tomam ali um gancho, né, que a gente fala durante um tempo. Então, tem atitudes que são tomadas dessa forma. Então, o risco é muito grande. E esse é o maior problema, não é o que está declarado, né? Porque a carga perigosa, esse medo, quando ela está declarada, marcada, etiquetada, por mais que tenha um erro no checklist, e a verificação, às vezes falta uma etiqueta que vai ser corrigido pelo expedidor ou pelo agente de carga, o que acontece é que quando ele tem essa situação, quando não é declarado, é o maior problema. Que aí vem esse risco que você não sabe o que está ali. A gente conta com canais de inspeção, nós contamos com várias situações dentro do aeroporto, mas não são suficientes, né? Porque são pessoas, seres humanos. E o erro humano, infelizmente, acontece. Só que esse erro ele pode ser fatal, né? A gente fala, Jesus vai na alfa ali, né? E a gente reza para que ele continue indo. Porque, infelizmente, é um problema sério. E as pessoas não se dão conta que é por questão de segurança, eu não sei o que acontece. Ela não consegue raciocinar dessa maneira. Né? Sim. Ô Andréia, que nem, por exemplo, eu associo que essa situação que você acabou de expor
né, que a empresa colocou no packing list a porca, produtos, mas esqueceu de mencionar, né, as latas, os outros itens. E isso daí, ele gera consequências por ele estar transportando um DG oculto, que quer queira ou não, ele não mencionou, né? E a gente sabe que quando passa na balança, aí ele tem o quê? Uma conferência de pesagem, né? Quando entra no terminal alfandegado, tem uma conferência de pesagem, a pesagem bateu, porém na hora que passou no raio-x, os itens mencionados no packing list não conferem, porque tem coisas a mais. Então, pesagem ok, porém o item mencionado não. Então, a gente caracteriza essa situação dessa penalidade que ele teve, né? Que você acabou de citar o que aconteceu com essa empresa. Então, eu posso utilizar esse exemplo sobre consequências. Sim. Então, essa foi uma consequência. Mas existe mais consequências diferentes que acontecem no DG oculto, Andréa? Algum tipo que seja diferente, além dessa situação, que eu percebo que isso daí é meio corriqueiro, né? Tem aquela empresa que realmente ela age de má fé, como também tem aquela que fala, não, mas é só um item, que ele compõe essa máquina, mas ele esquece de desmembrar partes e peças daquele maquinário que ele tem que colocar ali, por mais que na DI nós vamos ter que mencionar, mas eu tenho que mencionar isso no packing list, de que forma que ele está composto. Quais são essas consequências? As consequências, Ana, além do nome exposto, né, da empresa e até a perda do seu negócio, a perda, lógico, não se compara nem o funcionário perder o emprego, mas assim, além dessa consequência de você ser descoberto e ser tratado ali, apontado naquela situação, pode ter a consequência maior de realmente acontecer um acidente, né? Então, quando a gente fala, poxa, um acidente causado dessa maneira operacional pode trazer uma consequência grave para essa companhia aérea. Ela pode vir à falência. Então, por isso que ela vai cobrar e ela vai reportar às autoridades, né? E não tem como. Daí aquela empresa pode perder o negócio. E a gente, às vezes, é uma empresa grande. Eu já tive situações de conhecimento com empresas que embarcam no setor doméstico, que expedidores enviam a carga nos terminais de carga do doméstico, da Nacional, das companhias que a gente conhece, que é a Latam, é a Azul, é a Gol, e eles reportam também o tempo inteiro. Essas transportadoras, às vezes, nem avisam o cliente que isso não vai no rodoviário, embarca no aéreo. E aí, aquele cliente lá atrás, aquele fabricante, está pensando que a carga vai no rodoviário, e aí tratou o regulamento rodoviário, porque no rodoviário, às vezes a regulamentação, ela vai de uma maneira mais branda, no sentido das limitações não serem como no transporte aéreo. Muitas vezes eles não precisam identificar os caminhões, então eles identificam, às vezes, ali na embalagem. Eu não vou entrar na questão do rodoviário aqui, é só o aéreo, mas ele trata de uma maneira diferente. Daí ele chega no aeroporto e ele quer que siga daquela maneira. Só que daí, quando chega no aeroporto, é descoberto. Então, aquele fabricante acaba tendo uma consequência de ter, de repente, o seu nome divulgado sem saber, né? Agora, pode realmente acontecer um acidente grave que vai alterar e ofender a nossa economia de tal forma que é difícil recuperar o setor. As pessoas vão ter medo de viajar de avião. Quem vai viajar em uma companhia aérea que não dá segurança, que não tem o pessoal preparado para identificar uma possível carga oculta, né? Então, assim, são temas assim que não é exaustivo, tem que bater nessa tecla, tem que conversar com os agentes, tem que conversar com os expedidores, a gente não pode deixar que essa situação aconteça para o bem de todo mundo, de todo o setor. De toda a cadeia, né? E quando a gente fala da cadeia, nós temos que nos preparar para tudo no processo
do antes do pré-embarque, né? E o antes do pré-booking. Então, assim, o meu pré-booking, o que ele compõe, para depois, quando eu for embarcar, ele está consolidado da forma correta. Aí, o que acontece? A pessoa se preocupa quando o processo produtivo já está acontecendo junto a agente de carga e companhia aérea. Então, eu preciso o quê? Me precaver antes. E aí, em que momento que o agente de carga ele tem que se sinalizar? No pré-book dele. Então, ele tem que perguntar para o importador e exportador o que você realmente está embarcando, do que está sendo composto, ter aquelas perguntinhas críticas, né? Até mesmo, às vezes, a classificação fiscal da mercadoria, e aí ver o enquadramento que ele tem realmente e já sabe, opa, aqui tem tantos % de tal componente que é químico. Quanto que é esse percentual que você tem, sabe? Muitas das vezes não é você ser chato, eu falei, você ser pragmático naquilo que você faz. Se você não for pragmático, você vai esquecer daquela simples tarefa lá no começo, e que essa simples atividade, ela passa por despercebida, e quando eu chego na situação do embarque, a hora que eu cumpro o deadline ali, né, e vou ter que emitir, estou entregando a carga, não foi feito o pré-booking. Assim, tem algum exemplo que você pode até expor para a gente sobre essa situação? Eu estou te passando uma situação minha do dia a dia, até mesmo do que a gente às vezes recebe aqui dos associados, mas tem alguma coisa além dessa que a gente desconhece aqui, Andréa? Então, eu posso acrescentar, porque você foi muito, você colocou muito bem. Você tem que ter, Ana, as perguntas corretas para o teu cliente, para você obter as respostas. Por quê? Quando você prepara uma carga para o embarque aéreo, você é questionado o tempo inteiro. No aeroporto, com a Receita Federal, com o operador aéreo. E aí fica aquele jogo de empurra e de bate e volta. Olha, a carga não é perigosa. Aí chega no aeroporto, peraí, mas tem um dispositivo, é uma máquina, é uma bateria. Bateria do quê? Aí o cara vai e fala assim, não sei, vou ver com o cliente. Aí o cliente vai e fala assim, não sei, tem que pegar a ficha técnica, que não é o fabricante, ele é um terceiro. Aí pega a ficha técnica e descobre a bateria. Uma bateria de lítio. De lítio, é íon lítio, metal lítio, né? Aí vem, quantas gramas de lítio, quantos watts-horas? E são perguntas que, se ele tivesse feito no pré-booking, ele não estava passando por isso. Existem companhias aéreas, por exemplo, né? Isso é uma situação, um exemplo que eu vou pegar da bateria. A bateria de metal lítio e de íon lítio, elas têm a mesma tratativa ali no regulamento em termos de embarque de aeronave de passageiro ou cargueiro, quando há possibilidade. Existem companhias aéreas que não levam a bateria de metal lítio no equipamento de jeito nenhum à sua aeronave de passageiro. E aí ele programou embarque em Guarulhos. O caminhão saiu de algum local aqui, né? Aí chegou no aeroporto de Guarulhos, entregou, ele não sabia nem que bateria que era, e começou esse processo de pergunta que ele não fez lá atrás. Aí, quando chegou no final, a companhia aérea falou, essa eu não levo, essa só vai de cargueiro, só tem cargueiro de Viracopos. Nisso, a carga ficou parada no aeroporto 10 dias. 15 dias, pagando armazenagem, liberação na Receita Federal, que também tem um custo, né? Aí paga imposto, paga isso, paga aquilo. Aí ele tem que fazer a retirada da carga, transferir para Viracopos, procurar outra companhia aérea, tem o transporte rodoviário até Viracopos para poder pegar um cargueiro, e aí vem toda essa situação. E aí ele não fez esse planejamento. Eu, se fosse o cliente, claro, o cliente ele tem que ter o conhecimento na regulamentação, mas dependendo do agente de carga, que para ganhar aquele bid da carga, ele faz qualquer coisa, ele fala, não, eu pego tal, porque o outro está perguntando, e ele acha que aquele cara é o chato, aí ele não reserva com aquele agente. Aí quando pega um agente que aceita tudo e chega na hora dá tudo errado, daí ele vai falar, poxa, mas o fulano perguntava e não sei o quê, então a pessoa acaba ganhando credibilidade com isso. Né? Porque às vezes ele não tem nem tanto conhecimento na propriedade da carga do cliente. Só que ao fazer essas perguntas, ou ele
consulta o regulamento, ou ele vai consultar as pessoas que conhecem do regulamento, porque a gente não trabalha sozinho, a gente tem todo o envolto, tem pessoas que eu, como instrutora, eu consulto, eu ligo para colegas que estão lá, falo, olha, você já viu um caso desse? Então, nós temos que abrir a mente. Às vezes o cara quer pegar aquela carga, aquele bid de qualquer maneira, e ele pega e manda de qualquer jeito, né? Porque aéreo é urgente. Duas palavras que, se você fala, é uma carga que cai em cima. Urgente e fazer de qualquer jeito. Urgente, ó, vai dar canal vermelho, a carga vai ficar parada. Então, assim, todos os procedimentos, eles vão ser seguidos, não tem como burlar. Então, esse pré-booking do agente de carga é extremamente importante. Só que ele também só consegue ter esse conhecimento, Ana, com treinamento, né? A gente sabe que o agente de carga não treina todos os funcionários, mas aqueles envolvidos no processamento de carga perigosa devem ser orientados, não só com treinamento, mas estudos, webinar, vai lá, pesquisa, consulta. Então, é importante, né? É importante esse pré-booking, essas perguntas, esse tempo que eu não falo que ele perde, mas ele ganha lá na frente. Imagina Sim. o custo e o tempo, a carga parada, ele pode perder o cliente para sempre. Sim, né? Então, é algo extremamente importante de ser comentado e colocado para os agentes de carga aqui, para mudar um pouco esse conceito de que eu vou ganhar a qualquer preço esse cliente. Ganhe, mas ganhe com credibilidade, competência e profissionalismo. Porque você só vai ganhar uma vez se você não agir dessa forma, né? Você só vai ter uma vez, não vai ter nunca mais. E quer queira ou não, o marketing negativo, ele é o que mais surge efeito, né? E é um efeito catastrófico, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Andréia, uma coisa é o profissional, ele entender a respeito da classificação, né? Da propriedade química do produto dele. A outra é ele entender o regulamento do transporte aéreo e quais são as exigências junto à IATA, né? A ANAC, além das particularidades de cada companhia aérea, né, de cada proprietário do avião a respeito. E existem variações de aeronaves, existem qualificações, né, tanto das aeronaves como também do time de determinadas companhias aéreas. E eu vejo que muitas das vezes os profissionais, e até às vezes não só agente de carga, mas até importador, porque tem importador aqui assistindo na live hoje, eles se questionam, mas eu não consigo fechar com a companhia X, eu só consigo com a Y, e sai um pouquinho mais caro. Claro, nós já falamos aqui no começo do bate-papo sobre a questão do custo, das habilitações, dos treinamentos, dos equipamentos também que são comprados por parte dessas empresas qualificadas aí para atender essas demandas. O que você tem a colocar aí para nós referente a esse comentário? Então, antigamente, Ana, as pessoas falavam muito assim, né? O químico que assinou a shipper, o químico que declarou. E é interessante isso, porque o químico da empresa, às vezes ele está numa área ali daquela empresa, que ele entende dessa propriedade do produto de uma maneira em particular que nós não vamos ter esse acesso, são conhecimentos muito técnicos, é uma faculdade, anos de estudo, um curso que ele fez ali específico na área daquele produto, então ele entende daquele produto como ninguém. Agora, o regulamento de transporte aéreo é outra coisa, né? Assim como tem o regulamento do marítimo, do rodoviário, mas o regulamento do transporte aéreo é esse treinamento para ele saber declarar essa carga para transporte. Então, ele vai saber dizer se o produto é um inflamável do Packing Group 2, que tem lá o ponto de fulgor menor de 23 graus, o boiling point maior que 35, ele vai saber todas essas propriedades. Ele vai saber a toxicidade do produto, se é oral, se é dermal, se é por inalação, ele sabe dizer se o corrosivo é
um corrosivo que tem lá um tempo mínimo de exposição, um máximo de observação, ele vai saber tudo isso, né? Quando ele agrega isso ao regulamento de transporte aéreo para saber declarar para o transporte se vai no cargueiro, se vai no passageiro, na embalagem correta, é uma situação que só agrega para ele. Só que quem é a pessoa que vai fazer a expedição? Né? Então, às vezes, não é o químico. Então, às vezes, ele faz o treinamento para saber o porquê que aquele colega pede algumas situações que ele não está acostumado a fornecer essas informações para o outro colega. Então, o funcionário daquela empresa, responsável pela logística, responsável aí pela expedição, que vai fazer o acordo com o agente de carga, tem que ter o treinamento. É importante que o químico saiba do transporte aéreo, do regulamento também, é importante. Mas, se ele não tem o regulamento de transporte aéreo e outro profissional na empresa que não é o químico tenha, também está dentro do regulamento. Então, essa pessoa vai estar envolvida na preparação, no embalamento e ali nas quantidades, escolha da embalagem, a declaração da forma adequada para ficar claro o tempo inteiro, vai responder as perguntas daquele produto. E aí, quando ele faz que dá essa propriedade de saber como vai para o agente de carga vai consultar as companhias aéreas. Então, tem aquelas variações, não só da companhia, como a de país, que aí envolve o agente de carga, que tem que fazer essa coordenação logística, de saber se essa companhia aceita, se não aceita. Muitas vezes a companhia tem embargo para algum país, não pode levar carga perigosa. Muitas vezes ela tem uma configuração de aeronave que não leva aquele item. Muitas das vezes ela tem um time que não está treinado na parte da aceitação, então ela não vai aceitar aquele tipo de carga. Então são coisas que ele tem que consultar e às vezes ele vai ter que pagar uma tarifa mais alta em outra companhia aérea que já está habituada. Né? Então, isso acontece. Essas variações, muitas delas estão publicadas no IATA. Só que nem sempre o que está aqui é só isso. Às vezes tem essas coisas, particularidades internas. Por exemplo, se teve uma ocorrência com corrosivo naquela companhia aérea, ela pode falar, olha, a gente não vai aceitar corrosivo até verificar o que aconteceu, que procedimento que foi tomado, e ela coloca um embargo que não está no IATA. Né? E quando ela não está no IATA, ela tem o MAP dela, né? Aí eu estou falando de uma coisa interna da companhia aérea, que é o manual dela de artigos perigosos, que vai dizer o que leva e o que não leva, né? Então, isso é importante aí desse agente de cargas fazer essa verificação e às vezes o cliente pede à companhia aérea, mas nem sempre vai ser aquela que ele consegue transportar, né? Mesmo que ele fala, poxa, mas é barato para uma carga normal. Né? Não está preparado para levar carga perigosa naquela companhia. E assim vai. É interessante. Quantas coisas, né? A gente tinha que trazer isso, fazer essa webinar, falar sobre cargas perigosas, exatamente para desmistificar o tema, né? Para que muitos aí que têm uma série de dúvidas, que colocou, que perguntou durante o dia, que mandou mensagem para a gente, que estão inclusive online aqui, acredito que eles já estão aí com a cabeça assim fervendo aí de informações que depois a gente vai estar recebendo. Puxa, muito, muito bacana mesmo, viu, Andréia? E deixa eu te fazer uma pergunta. O regulamento do rodoviário, como ele se enquadra no regulamento do transporte aéreo, Andréia? Então, o rodoviário, ele tem um regulamento, inclusive acho que no final de 2019 saiu a última resolução do rodoviário, e com restrições também, e as multas são bem pesadas, né? O número de UN é o mesmo, né? Que é o número ali especificado, só que as limitações do aéreo é muito mais restritivo. Então, não tem como a gente se basear no transporte rodoviário, né? Por isso que a gente tem que
conhecer. Se a pessoa trabalha muito com rodoviário, é importante procurar os treinamentos específicos no rodoviário para também não cair nessa situação de multas. Mas no transporte aéreo, ela não pode confundir, porque nem tudo que ela leva de uma maneira, coloca lá 1 tonelada de carga perigosa por embalagem num transporte rodoviário, como às vezes vai 1.000 litros de líquido inflamável, no aéreo ele vai ter que dividir em embalagens de 5 litros ou em quantidade limitada de 1 litro. Então, ele não tem como fazer essa comparação no transporte aéreo. O que ele pode fazer é sempre, lógico, consultar os 2 regulamentos, e o aéreo ele aceita, ou o rodoviário, um transporte multimodal. Então, se você pega e vai naquela regulamentação mais restritiva, você continua o transporte, né? Ninguém vai arrancar uma etiqueta, por exemplo, que é aplicável ao transporte marítimo, ao rodoviário, se ele vai continuar o transporte. Mas a gente não substitui o que é aplicável no transporte aéreo. Então, é importante, né, esse conhecimento e não misturar aí os modais, porque as consequências são bem diferentes, né, no que diz respeito à legislação aí, mas está todo mundo junto, também envolve o transporte, então é importante ficar ali nos 2 e conhecer um pouquinho mais. Legal, bacana. Andréa, para finalizar aí, qual é o recadinho que você deixa aí para o pessoal? Olha, eu conheço o teu cliente, conheço o ramo que ele transporta, né? Ele transporta cargas inflamáveis, vai lá na fábrica, faz uma visita, consulta a história da empresa, verifica todo o pessoal que faz aquele tipo, que embalagem que eles utilizam, para que serve aquele produto, né? O que ele faz. Ele trabalha com eletrônico, conheça quantas bases tem, conheça, porque aí você não vai ter muita surpresa. Uma hora que ele vai te mandar carga, que é carga normal. Outra hora vai ser a carga perigosa. Então, você fala, poxa, aí a companhia aérea vai questionar alguma coisa, você fala, não, tá aqui, esse produto não é perigoso. Ele é um produto à base de água, ele serve ali só para deixar a máquina brilhando, mas não tem nem ponto de fulgor, nem de ebulição. Imagina você mostrar esse conhecimento para o operador, você passar essa segurança, né? É muito importante esse conhecimento do agente de carga com o cliente dele. E ficar atento em todas as resoluções, né? A gente está tendo algumas mudanças no setor aéreo da ANAC, ficar atento para essas mudanças, continuar exigindo que o nosso setor seja controlado, para a gente não ter problema futuro aí, né? É importante a gente estar em sintonia, né, com a regulamentação nacional, consultem, pesquisem, se atualizem, né, para não deixar de fora tudo que é envolvido no teu trabalho, que é tão gostoso trabalhar na aviação, né? A gente gosta de viajar, a gente vê aquela carga chegando, já pensou, poxa, entreguei para aquele cliente na China, a carga chegou inteira, você falar, você se comunicar, então a gente quer manter o setor e eu acho que as autoridades têm que estar aí, né, nos apoiando, e a gente exigir, né, deles que mantenha tudo no seu lugar regulamentado para que as coisas continuem bem, né, melhores, né? Tem muita coisa para corrigir, mas eu acho que a gente só tem que melhorar, né? É essa dica que eu falo, assim, esse final, acho que é bacana, e eu fico assim lisonjeada de ter participado dessa webinar. A gente fica um pouco nervosa, mas foi tudo tão tranquilo, pessoas maravilhosas. Isso é normal, até para mim que eu estou acostumada, mas às vezes a gente fica com friozinho na barriga. Isso é bem tranquilo. Antes de finalizar, aqui online está o vice-presidente, o senhor Wilson Brau. Eu gostaria de saber se ele quer fazer algum adendo, falar alguma coisa. Parabenizar você, em primeiro lugar, pela tua iniciativa e sempre ter... Estamos escutando, né? Sim, estamos escutando. Tá. Em primeiro lugar, dar parabéns para você, Ana, pela tua iniciativa. No momento em que nós vivemos, onde não é tão fácil você manter contato, inclusive telefonar, muitas vezes pelas linhas aéreas é difícil. A dona Andréia está com o letreiro da Cross Racer aí atrás, imagino que ela está no escritório dela, mas é bem provável que a maior parte do tempo ela não esteja no aeroporto, né?
Então, parabéns de você ter motivado esses cento e não sei quantos participantes que estão aqui, parabéns. O número de pessoas que estão participando representa a importância que o tema tem, que importância da segurança em voo, tudo que a dona Andréia comentou. Na realidade, quem opera com carga aérea pode multiplicar por 10, né? Ela falou uma coisa interessante, ela disse, eu viajo muito de avião. Quem viaja muito de avião tinha que ficar super feliz com todo o rigor que as linhas aéreas impõem no manuseio de carga perigosa. Só quem não voa, quem não entra no avião é que não percebe a importância. Porque quando alguma coisa acontece lá em cima, não há o que fazer. Então, tudo que tem que ser feito no sentido de garantir a segurança do voo é realmente aqui no solo. Uma das dificuldades que talvez você possa agregar no teu reporte, dona Andréia, é que a dificuldade das pessoas compreenderem o rigor do tratamento com carga perigosa é porque todo o referencial que essas pessoas têm é em terra. Em terra, se alguma coisa acontece, você dá um pulo, você foge, você joga água, joga serragem, faz o que tiver que fazer, né? E mesmo quando alguma coisa acontece, você ainda tem os meios adequados para resolver. Você tem extintores de incêndio, você tem bombeiros, equipes de segurança. No ar, isso não existe. Então, só quem voa, e quem voa com certa regularidade, é que sabe a importância de que um voo, para ser seguro, antes de mais nada, a equipe de terra tem que ser segura, né? Então, uma equipe de terra segura, que seja chata, que seja rigorosa e que garanta que, quando o avião estiver lá em cima, as coisas estão também na mesma medida de segurança que foi proporcionada antes da carga embarcar. Só quem está lá em cima é que sabe o que pode acontecer. E, na maior parte das vezes, não tem para onde ir. Não tem para onde ir, não tem como escapar. Um acidente que possa ocorrer lá em cima não tem nem acesso, né? Os aviões de carga ainda têm algum acesso, mas os aviões de passageiro, eles têm praticamente nenhum acesso durante o voo, eles têm praticamente nenhum acesso aos porões. Então, dona Andréia, meus parabéns, muito obrigado aí por me permitir usar essa palavra, a sua sabedoria naquilo que a senhora falou, a sua experiência, o seu conhecimento. 15 anos de trabalho hoje em dia é muita coisa, né? As carreiras são muito rápidas, muito velozes, e quem tem a experiência que a senhora tem, e quem tem o acesso informativo e profissional que a senhora tem, e que dá o prazer de contribuir para nós, como profissionais, com aquilo que a senhora já fez na sua vida, muito obrigado. Isso só engrandece a capacidade profissional de cada um dos participantes. E mais uma vez, Ana, obrigado aí pela tua iniciativa de promover esses seminários. São nesses momentos que a gente pode entender o quanto um instituto, o quanto um sindicato, o quanto uma organização tem valor, no sentido de, diferente do que as pessoas pensam, mas eu só pago, eu não tenho nada. Essa é uma prova fantástica de que organizações bem dirigidas, elas devolvem aos seus associados aquilo que eles precisam nos tempos corretos e principalmente sem custo. Uhum. Eu que agradeço, senhor Wilson, obrigada aí pelos agradecimentos, e a gente procura sempre trazer o melhor, né? Oferecer sempre o melhor. E parabéns para cada um dos participantes, porque também é prova de maturidade você deixar de fazer as suas coisas do dia a dia, parar por uma hora e dizer, não, vou aprender, né? Sim, porque se fosse na correria do dia, a dia antes dessa situação que nós vivemos, ninguém sairia do seu escritório para ir até o Sindicomes para ouvir uma conferência dessa. Então, se tem um lado difícil, dificultoso da pandemia, que não nos permite estarmos juntos, por outro lado, ela também ofereceu essa possibilidade de nos estarmos reunindo mesmo à distância, sem perder tempo, ao contrário, ganhando a oportunidade de, mesmo no seu escritório, continuar aprendendo, continuar conhecendo. Muito obrigado, parabéns para todo mundo que participou.
Excelente, excelente decisão. Vou parar meia hora, vou parar uma hora e vou escutar. Excelente decisão de quem decidiu participar. Parabéns. Porque, na verdade, não há contingenciamento para o saber, né? Essa que é a verdade. Espera aí, Ana. A dona Andréa está falando. O que é, dona Andréa? O chat está maravilhoso, né? Aprender uma coisa que a mente nunca se cansa. E, assim, eu estou adorando. Assim, a reação do público assim, é gratificante. Eu não tenho nem palavras, seu Will, seu Ana, todo o pessoal do Sindicomes. Parabéns, parabéns de verdade. Nós aqui da CrossAce agradecemos de coração. E essa parceria só tem a evoluir, né? Só a contribuir. Eu não sei nem, não tenho mais palavras. Eu tô lendo aqui os comentários, inclusive no chat, e eu estou entendendo aí, né? O pessoal está colocando aqui, o Alexandre falando que ele está acabando o curso dele de analista de comércio exterior, e ele estava, né, querendo decidir, aí ele acabou decidindo, falou aqui, aéreo, ele quer a área aérea, parabéns pela explanação, né? Excelente apresentação aqui por parte da Michele, a Michele comentando aqui, a Mari Silva também estava com probleminha de conexão, também está falando aqui, então assim, a gente fica muito, muito feliz por promover esse tipo de evento e trazer, assim, pessoas sérias, comprometidas, que faz parte aí da parceria do time Sindicomes ACTC, e tem uma frase que eu uso muito como clichê, não há contingenciamento para o saber. Então, se eu dedico um tempo para absorver informação, eu conheço cada vez mais e eu ofereço mais para o meu cliente. Então, tanto você, transportadora rodoviária, como agente de carga, como companhia aérea, como comissária de despacho, você que é um importador, todo mundo precisa conhecer o seu cliente, você precisa conhecer a dor do seu cliente, você precisa conhecer o produto do seu cliente para oferecer o melhor para ele. Então, não tenha medo de oferecer o melhor e busque sempre conhecimento para oferecer o melhor. Isso que o Sindicomes ACTC oferece para vocês todos os dias. Amparo, consultoria, a assessoria, para que vocês não se sintam só. E a dor de vocês é a nossa dor. A sua alegria é a nossa alegria. Esse é o nosso dilema. Essa é a nossa bandeira, tá? E como o Sindicomes ACTC está trazendo sempre novidades para você, o Sindicomes, ele tem aí com vocês e para vocês que estão aqui online, associados, faz parte da entidades e demais aí, importador, exportador, você que quer buscar, o Alexandre que está terminando aí o curso, nós estamos aí com o curso de bateria de lítio, tá? Dia 29 de outubro, dia 7 de dezembro. Nós temos também o curso DGR, Cargas Perigosas, é aquele curso para iniciante, tá? Que são 4 dias, o dia inteiro ali estudando, bastante informação ali, se capacitando para que você tenha a condição de assinar os documentos, ajudar cada vez mais e se tornar cada vez mais um bom profissional e ter capacidade de atender as demandas, não deixar de fazer deixar de fazer o pré-booking, tá, gente? Se capacitar para fazer o book, fazer o carregamento, tá bom? Nós vamos ter turmas agora do dia 23 a 26 de novembro. E para você que está com o seu certificado para vencer, tome cuidado, tá? Não deixe o certificado vencer, senão você não pode fazer o curso periódico. Você que está aí com o seu certificado para vencer, anote aí, nós temos o curso periódico, dia 19 e dia 18 e dia 19 de novembro agora deste ano. Então, corre lá, se preparem, façam os cursos, se capacitem cada vez mais, venha se profissionalizar cada vez mais, para que vocês venham atender os bids da empresa que você trabalha e para que essa empresa, você empresário que quer atender essas demandas que muitas das vezes você passa para um colega porque você não tem a capacitação, venha se capacitar e capacite também os seus colaboradores,
para que eles possam atender essas demandas e cada vez mais aumentar a sua rentabilidade. Tá ok, pessoal? Gente, muito, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui conosco, tá? 53 pessoas que começaram, 53 pessoas que não saíram. E eu vou pedir uma colaboração de todos vocês. Liguem as câmeras de vocês, que o nosso host vai tirar 2 fotos aí de todos vocês. Vamos estar colocando nas nossas redes sociais, tá? Todo mundo arrumando o cabelo aí, o pessoal aí se ajeitando. O John já deu uma mexida no cabelo, a Carolzinha aí, a Carla, o perfume, né? Vai ter um perfuminho gostoso. Né? O André, oi André, quanto tempo? Faz tempo aí, nós nos encontramos nos cursos anteriores, muito bom ver vocês. Gente, esse conteúdo vai estar à disposição na sexta-feira no canal do Sindicomes ACTC no YouTube, tá? Então, todo esse conteúdo que nós gravamos, todo esse bate-papo vai estar à disposição para vocês no nosso canal Sindicomes ACTC no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn também, tá? Fiquem a par de tudo, porque o Sindicomes ACTC vem se inovando, se renovando e trazendo mais e mais qualidade, mais e mais informação e te capacitando para você vencer e ter sucesso. O que o Covid-19 nos ensinou? A nos reinventar e a ter sucesso. Então, vocês fazem parte do time de sucesso. Então, vem para o Sindicomes ACTC e venha crescer cada vez mais. Pessoal, quem puder ligar aí as câmeras, a Gabriela, a Jéssica, a Beatriz, a Ângela, a Natália, a Flavinha, o Wellington, o Valdo, ele mandou palminhas enquanto a gente estava conversando, viu, Andréia? Então, eu quero retribuir as palmas aí. Eu fiquei muito contente de ver as palmas dele aí, os comentários. O pessoal do aeroporto aí em peso. Sim. A galera do aeroporto aqui está em peso. Puxa, que bacana. Carla, o curso, respondendo enquanto o pessoal está ligando, tá? O curso, ele é presencial, mas ele é virtual, tá bom? Respeitando aí a questão do distanciamento social, tá? Então, o curso, ele é feito pela plataforma Zoom. O curso tanto de bateria de lítio, tá? Que ele tem uma carga horária de 4 horas, o periódico que tem 16 horas e o inicial que tem 32 horas. Então, todos eles online na plataforma Zoom, tá bom, Carlinha? Ótimo, a Carlinha já respondeu ali, já sorriu. Obrigada, Pessoal, Ana. uma foto, todo mundo sorrindo aí. Todo mundo congelado, né? Pessoal, meu muito, muito obrigado. Um grande abraço no coração de vocês. Uma ótima noite. Espero ter ajudado vocês, tá? Fiquem aí atentos às nossas novidades. Aqueles que ainda não tinham cadastro, amanhã, a partir de amanhã vocês já vão começar a receber os nossos e-mail marketing, tá? Um ótimo descanso para todos vocês e muito obrigado em nome do Sindicomes ACTC. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, Déia. Obrigada. Obrigada, Tchau. seu Wilson. Boa noite para todos. Bom descanso.